noite, comunidade do Printcast. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão no canal mais queridinho da indústria gráfica e eu tô aqui hoje. E é verdade, tá? Que as pessoas estão falando, não fomos nós que inventamos. As pessoas é que estão falando. E eu tô aqui hoje, como sempre, com meu parceiro Robert Almeida e hoje recebemos o Bruno Beverari. Boa noite, Bruno. Boa noite, gente. Obrigado pelo convite aí. Ô, Bruno, é uma honra ter. Então, estamos iniciando o mês de abril, né? Temática de formação profissional. O Bruno é o primeiro profissional que a gente vai estar conversando, tá? Mais de uma década, né, Bruno? Formando e capacitando profissionais aí. Vai detalhar um pouco mais para nós. Mês passado fomos profissionais de compras, de fevereiro de vendas. Esse mês, formação profissional. Então, está trazendo aí pessoas aí que estão colaborando com a formação e com a capacitação dos profissionais do nosso mercado gráfico. E o Bruno vai ser o primeiro a falar um pouquinho com a gente. Ô, Bruno, certeza que vai ser muito bom. Estamos aí iniciando o mês de abril com a temática formação profissional. O Bruno é o primeiro profissional que vai estar aqui contando um pouco da sua trajetória, desafios de estar formando e capacitando novos profissionais. Virão outros profissionais aí pela frente para contar um pouco para a gente. Já em fevereiro tivemos matemática de vendas, em março compras, agora formação profissional. Em maio será outra temática, logo iremos anunciar. E, obviamente, estamos chegando aí, Robson, no nosso 48º episódio, logo 50º episódio, uma marca histórica para nós do Printcast, que só está sendo possível, claro, a todos da nossa comunidade que colaboram conosco, está vindo aqui compartilhar trajetória, conhecimento, compartilhar com a nossa comunidade os desafios encontrados aí no dia a dia, e aos nossos patrocinadores, né, que não poderiam ser diferentes, que estão conosco nessa jornada. Dentre eles, a Top Coat, soluções em verniz, tem um mascotinho aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Ali. O Topinho é uma empresa com soluções completas em verniz base d'água, ultravioleta, verniz para contato com alimento, entre outros. A Semic Tintas Gráficas, um portfólio completo de tintas, escala, Pantone, especial, metalizada, fluorescente, segmento de offset, metografia, flexografia. A Croma microencapsulado, que trabalha muito com tintas e verniz especiais, como Glow in the Dark, aquela que fica brilhando no escuro, hidrocrômica, que é sensível à água, textura, glitter, termocrômica, que é sensível à temperatura, tanto quente quanto frio, e também faz a aplicação desses vernizes para empresas que não têm condições de aplicar esses tipos de vernizes. E a Papyrus, que nos patrocina aqui com essa sala de Zoom, para que a gente possa estar conversando de forma ininterrupta aqui. Na descrição do vídeo vai ter o contato de todos eles, certo, Robson? Isso, todos os patrocinadores, contato do Bruno também. E aí, já que está falando de descrição, aproveite para pedir para todo mundo curtir o vídeo, comentar. Pessoal, comentário tem um valor enorme para nós, porque o algoritmo do YouTube entende essa interação como relevância, como importância do canal. E aí, a partir desse entendimento de importância, toda vez que alguém estiver fazendo uma pesquisa com algum nome, daqueles que a gente chaveia os vídeos, a gente automaticamente é mostrado, é sugerido. Então, por favor, hein? Nem que for para você dizer assim, nossa, como o Robson é chato. Tá valendo. Qualquer coisa que você escrever tá bom. Beleza? Curta, compartilhe, comente, interaja com a gente agora. O chat ao vivo está aberto. Interaja, manda pergunta para o Bruno. Se tiver alguma coisa que a gente não consiga abordar, depois a gente grava um vídeo de resposta. Posta lá, né, Robert, nas redes sociais e vamos embora. É isso aí. Brunão, para contextualizar e para a galera te conhecer, afinal, aí você, né, vem na área gráfica já há muitos anos, há mais de uma década aí contribuindo com a formação e capacitação dos profissionais, mas eu tenho certeza que algumas pessoas que estão assistindo aqui não te conhecem. Então, para a galera te conhecer um pouquinho melhor, enfim, faz um overview geral de como o Bruno ingressou no mercado de trabalho até chegar no Senai, por favor. Então, bom, primeiramente eu queria agradecer o convite, né? Muito bacana estar participando com vocês. Como vocês disseram, é o queridinho mesmo. Outro comentário que eu vi também é que vocês acertaram na veia com o Printcast. Né? Show de bola, tem muita gente comentando mesmo, que é muito bacana. Bom, vamos lá. Eu comecei na área gráfica após o meu pai, né? Então ele foi minha principal influência, assim, porque meu pai era impressor. Né? Meu pai era da época da tipografia, depois impressão offset,
Eu, quando criança, quando podia ir, acompanhava ele em algumas gráficas que ele trabalhou, né? Então, já vivenciei muito gráfica. E o melhor amigo do meu pai, né, que eu considero como tio, também tem uma gráfica, né? Meu tio Jurandir, enfim. E, então, assim, gráfica é uma coisa que era papo de família, né? Já estava né, desde criança, eu sempre acompanhei isso. Meu pai trazia alguns impressos, né, que fazia da empresa, enfim. E aí a coisa foi andando. Quando eu cheguei na adolescência, né, uma vontade tremenda de trabalhar para ter um pouco mais de independência, poder sair, enfim, ter o próprio dinheiro, né? Por volta, aí, acho que eu tinha 15, 16 anos. A empresa que meu pai trabalhava, na época, comprou uma bicolor. E aí eu perguntei para meu pai, poxa, será que o pessoal lá não está precisando de um auxiliar, um ajudante, né? O pai conversou com o dono da empresa, né? Acabaram me contratando mais por consideração ao meu pai do que realmente querendo um auxiliar na época, né? Mas aí a coisa deu muito certo, porque eu gostei muito, né? Quando vi aquela máquina imprimindo, eu achei uma coisa assim fora de sério, para mim sensacional. Gostei muito do processo, né? E não era uma gráfica muito grande, então ajudava na impressão, ajudava no acabamento, e aquilo começou a me encantar. E aí é aquela história, quando a gente faz o que gosta, né? Então tive a oportunidade logo depois para ser meio oficial, e depois de 4 anos já estava com uma impressora, até registrado em carteira, né? Compraram máquinas 4 cores, e tive a oportunidade, né, de ir para a máquina 4 cores, né? Enfim. E aí fui seguindo minha vida de impressor, né? Gostei, vida foi seguindo. Só que o que que aconteceu, né? Uma coisa, né? Eu deixei de lado um pouco os estudos na época. Por quê? Meu pai era impressor, sustentou a família dele como impressor. Eu falei, poxa, é aqui que eu vou ficar e vamos embora, né? Só que o que aconteceu? Eu comecei a ver alguns editais para impressor, né? E aí precisava do curso técnico, né? Podia ser curso de artes gráficas ou impressora offset. Eu falei, poxa, né, eu não vou poder concorrer a essas vagas se eu não tiver o curso. E aí fui, né, comecei, até me inscrevi nos processos seletivos, passei em alguns, só que pelo fato de não ter o certificado, eu não conseguia entrar. Né? Então foi onde eu procurei o Senai, né, pesquisei, encontrei o Senai, e aí começou a minha história com o Senai. Então, quando eu comecei o curso técnico, eu já tinha, acho que 28 anos, por aí. E aí, aí foi uma coisa puxando a outra, né? A paixão pela escola, eu particularmente, eu gosto muito da Teobaldo de Nigris, né? Comecei a fazer o curso técnico e aí fui aprendendo muita coisa, porque eu já vinha da indústria com uma experiência de 10 anos, eu falei, poxa, o que eu vou aprender no técnico, né? E aí quebrei a cara, porque aprendi muita coisa, né? Aprendi muita coisa. Eu vi que a vertente de área gráfica, né, quando a gente faz, técnico de impressão offset, acho que vai formar impressora, e não é. Você está formando técnico em offset, né? Na época não era nem o processos gráficos. E aí, poxa, eu comecei a ver, pô, posso trabalhar com tinta, eu posso trabalhar com verniz, eu posso trabalhar na área técnica, na área comercial, na área de orçamento, na área de PCP. E aí eu vi um leque muito grande que eu tinha na minha frente. Eu falei, poxa, é aqui que eu vou seguir. E aí foi, né? Foi logo quando eu acabei terminando o curso técnico, surgiu um processo seletivo para instrutor no Senai. Aí eu estava numa empresa onde a empresa já não estava muito bem financeiramente. Eu falei, poxa, vou ingressar por aqui. E aí fiz o processo seletivo, né? Consegui passar, fiquei em segundo lugar, né? Era uma vaga só, aí contrataram um outro instrutor e eu fiquei esperando. E aí, num prazo, não deu 6 meses, me ligaram, né? Na época, até para ser por prazo de contratos, né? Eu trabalharia, na época, por 20 dias. Ah, você quer vir aqui? Tá, eu cobrir uma vaga de 20 dias. Eu falei, não, eu quero, né? Eu vou. E desses 20 dias, a coisa foi indo, né? Aí já estou lá há 11 anos, né? São quase 11 anos aí de Teobaldo, né? Como funcionário. Né? E aí, lógico, né? Fui, né, me especializando, enfim, as coisas foram acontecendo. Mas o amor mesmo veio já desde de criança, depois pela adolescência. Já não tive outra experiência se não for na área gráfica. Né? Saí um pouco, fui até vendedor de roupa, uma época que eu fiquei desempregado, mas foram 4 meses e aí eu já voltei para a gráfica de novo. Fui para o Senai e aí as coisas foram acontecendo. Pô, que bacana, Bruno. É,
Eu tenho uma curiosidade. Dentro do Senai, a tua atuação é realmente também na área de offset ou você chega a derivar em outras áreas lá dentro? No começo era offset, né? Especificamente offset, mas aí com o passar, né, as necessidades, as demandas do mercado, aí eu fui partindo para outras coisas, né? Então, hoje já como ministro aula de acabamento, como eu falei, já é uma coisa que eu também fazia na empresa, nas gráficas. Então, ministro aula de acabamento, aí dentro do Senai aprendi impressão digital, né? Então consigo ministrar aula de impressão digital, colorimetria, agora até serigrafia, né? Estou ministrando também aulas agora de serigrafia. Então, hoje a gente tem que ser muito dinâmico, né? Não dá para ficar só com o offset, né? Vou ser o cara de offset. Não, você tem que conhecer um pouquinho de cada coisa. Você pode ser um especialista da área, mas você tem que conhecer um pouquinho de outras coisas também. O mercado pede isso, né, Bruno? O mercado pede de todo Pede, mundo, né? exato. Conhecimentos múltiplos, né? Capacidades múltiplas. Até porque quando a pessoa está numa empresa, é legal, né, Robert? Porque o que acontece lá é o que acontece nas empresas. Você está numa empresa com uma função, alguém chega e fala assim, cara, nós vamos montar um departamento digital. Você vai ter que abraçar. Se vira aí. Isso acontece. Acontece com todo mundo. Vamos ter um Exatamente. departamento de tal coisa. Vamos ter um departamento de qualidade. Sempre as coisas vão crescendo, né? E vão surgindo as oportunidades. E uma coisa que o Robert sempre fala, a gente tem que estar preparado. Inclusive, é uma coisa que, viu, cabeçudo, isso é uma coisa que me incentivou a voltar a estudar, né? Nunca te falei isso, nem no grupo, mas... Pois é, ter ido buscar um Belt foi isso, as qualificações de TI também foi isso. Você tem que ter as coisas prontas no bolso do colete, porque vai surgir a necessidade. Vai ter alguma situação em que aquilo vai ser exigido. Se você tiver, ótimo. Mas que legal. Exatamente. Não. Concordo. Bom demais. Exatamente isso. A coisa, o mercado vai pedindo, né? Você vai dando sinais, né? Como eu falo, as coisas vão dando sinais que, olha, vão por aqui, vão por ali, né? E eu também sou um cara muito curioso, né? Eu gosto de aprender, assim, né? Eu não sou viciado em estudar, aqueles caras que se debruçam em livro, mas eu sou um cara curioso. Eu gosto de saber como que as coisas funcionam, né? Como que é isso, né? Então, aí uma coisa puxa a outra, não tem jeito. A gente vai se enfiando, a hora que a gente vai ver, já está ministrando aula, né? Que legal. O Robson mencionou aí, que eu acho que é isso que eu já falei algumas vezes, né? Que para mim, sorte, entre outras coisas, né? A convergência entre oportunidade e preparo. Porque não adianta nada a oportunidade aparecer e você não estar preparado. E o inverso é verdadeiro, né? Você se preparar para caramba, a gente fala, não, se preparar para caramba, estudar para caramba, que cria uma obesidade mental, né? E ficar sentado no sofá esperando vir a oportunidade. Você se expor em eventos ali da sua área, fazer algum curso, fazer network, enfim, você também está se expondo, né? Para fazer a oportunidade acontecer. Sentado no sofá assistindo Netflix, a oportunidade vai aparecer nunca. Vai ser muito Não, Robert, perfeito. Eu acho que você foi perfeito na colocação, porque ó, que nem eu perdi 2 oportunidades sensacionais de emprego por não ter o curso técnico, né? E aí, quando eu comecei a trabalhar na escola, aí a primeira coisa que eu fiz, não, agora eu vou procurar uma graduação, né? Aí fui atrás, né? Fiz gestão da qualidade, estava na escola, aí terminei essa faculdade, eu estava na escola, aí na época o professor Enéas me ofereceu uma bolsa, né, para a faculdade da escola, né, de produção gráfica. Aí, poxa, tinha acabado de terminar uma, né? Tinha acabado de casar também, tinha pouco tempo de casar. Aí eu falei para a esposa, olha, eu vou encarar isso aí de novo. Tudo bem? Não, tudo bem, vai lá, meu, né? Não pode perder a oportunidade de bolsa. E aí fui e fiz produção gráfica. Aí passou a produção gráfica, olha, surgiu uma bolsa aí de pós. Né? Aí a bolsa não deu muito certo na pós, mas eu falei, poxa, mas já comecei a fazer, não vou parar também. Aí fui, encarei uma pós-graduação, né? Mas, igual a gente falou, precisa. Se a gente ficar, né, sentado no sofá, a coisa não vai acontecer. não, Né? A não. gente precisa correr atrás, né? Não tem jeito. E o mundo hoje ele é bem dinâmico, né? A gente pega aí Muito. uns bons anos atrás para ter um avanço de
de tecnologia, alguma mudança, levavam-se anos, 20, 30 anos. Eu acho que esse tempo foi diminuindo ao longo do tempo. Esse período foi diminuindo ao longo do tempo, né? E hoje, todo ano acontece coisas novas, todo mês, dependendo do setor. Então, a gente tem que também ser dinâmico nessas coisas. Tem que estudar, tem que procurar se... Né, tá agregando conhecimento e é óbvio, né? Você está praticando, você está validando, você está executando aquilo também, não só ficar na cabeça sem fazer nada. Recentemente, Bruno, tu comentou aí que hoje na área de colorimetria, além do offset, né? O Robson te perguntou, colorimetria, acabamento. Antigamente, quem era especialista era muito valorizado. Não que hoje não seja. Mas o mundo hoje é tão generalista, você tem que ser um pouco generalista, cara. Se você não for generalista, lógico que você vai ter o seu core principal ali, aquilo que você realmente tem um domínio maior. Mas tudo aquilo que envolve, você precisa conhecer. Você precisa entender. Justamente porque as coisas hoje são diferentes, são bem dinâmicas. Então, hoje o profissional generalista, ele é muito mais, dependendo, obviamente, a situação ali, mas é muito mais reconhecido e até mesmo procurado por empresas do que um especialista apenas. Então, vem bem de conta com o que vem acontecendo no mundo hoje. Robert, e o mercado vai te cobrar, né? A gente, por exemplo, às vezes a gente encontra situações que só a experiência ali com o offset, por exemplo, não basta. Eu preciso, por exemplo, uma embalagem, eu preciso ter um conhecimento ali de fechamento, de estrutura. Então, assim, não adianta, mas exige, né? Está muito ligado hoje às coisas, não dá para falar assim, olha, eu só cuido disso, isso daí você vai ter que perguntar para outro. Né? Não dá, a gente tem que... E é muito rápido, né? Hoje as coisas estão muito rápidas, o mercado precisa de respostas rápidas, né? Então, não dá, né? Assim, igual você falou, você pode ter ali o seu score ali, poxa, eu sou muito bom nisso, mas precisa conhecer um pouquinho de cada área. Total, total. Você citou essa questão da embalagem. No ano passado, eu fiz um curso de um software de embalagem no Senai que eu vendo só, que é o Engivio. E inclusive, o Rui me deu o curso bom pra caramba. Cara, não era o software. Era toda a ideia de compensação, toda a ideia de construção. Então, eu não tô me sabotando em falar isso. Não é só o sistema. Você tem que saber o que fazer com ele. Isso é legal porque muita gente pensa assim, sistema, indústria 4.0, vão tirar o trabalho da gente, vão acabar com as nossas vagas. Como dizia o antigo professor Elias, que já se aposentou, ele falava isso muito para mim, né? Não é, cara. Todo conhecimento ele é para ser aplicado nas novas tecnologias. Então, o cara hoje que vai para o Senai para estudar, o Senai vai ser para ele uma plataforma para, a partir dela, ele se lançar para todas as outras coisas. Mas se ele não tiver a plataforma, ele não consegue se lançar. A plataforma é como se fosse, vamos imaginar uma plataforma de pesca, ou um finger, assim, ele vai lá dentro d'água. Se ele não tiver a plataforma, as coisas estão acontecendo lá dentro e o cara está aqui na praia. E ele olha e fala, pô, eu queria estar nisso aí e eu tô longe. E, pô, é fantástico. Todo o conhecimento está aliado com a tecnologia. Ela sozinha não vai fazer nada, o conhecimento também sozinho vai te levar a algum ponto, mas não vai te dar tudo. As coisas têm que ser aliadas, né? Sim, perfeito, Robson. Concordo plenamente. Eu estava, segunda-feira, ministrando uma aula de colorimetria e foi a primeira aula que eu apresentei para os alunos da aprendizagem o espectro. E aí, quando a gente faz, né, comparativo, né, padrão, amostra, né, e aí ele te dá os números de delta, né? Mas e aí, o que eu faço com esses números? Né? O que está dizendo esses números para mim? Legal, o aparelho mediu, bacana. Mas e aí, condiz com a realidade? Né? Ele está falando o que eu estou enxergando? Né? Então, é como você falou, a gente tem que saber interpretar. O que é aquilo ali? Beleza, a máquina faz, ele já te deu todas as coordenadas ali. Mas e ali, procede? É isso mesmo? Né? Eu estou sabendo identificar o que está acontecendo? Né? A diferença nas cores ali. Né? Então, como você falou, tem a tecnologia, mas se você não souber, né, utilizar, não souber interpretar esse conhecimento, também não dá certo.
Só um comentário sobre isso, né? Imagine quando o Henry Ford decidiu fabricar carro. Só existia cavalo. Se, porventura, por algum motivo, ele não fosse adiante disso, como seria o mundo hoje, né? Sei lá, entre outras coisas. O que eu quero dizer é o seguinte, a tecnologia vai se adequando, as pessoas vão se adequando. É óbvio que não vai se adequar a ficar sentado no sofá, você tem que se preparar, tem que estudar, tem que buscar tendência, tem que evoluir, enfim. Então, eu tenho certeza que os cocheiros ali da época ficaram muito putos, né? Porra, carro, como assim? Não sei o quê. Hoje você não vê mais isso, né? Lógico que teve um momento ali de revolução disso aí, mas você não vê. Cara, no início da Revolução Industrial, lá para o século XIX, teve um movimento chamado ludismo, que eram pessoas que eram contra a tecnologia. Chegava equipamento, eles simplesmente detonavam os equipamentos, quebravam, tal. Era um movimento. Mas não adianta, a tecnologia vem. Então não adianta a gente reclamar, ficar chorando, ficar se lamentando. A gente tem que acompanhar, tem que, né, se progredir para estar acompanhando. Ô, Brunão, tu deu um overview aí, cara, e tu, né, falou que já está aí um pouquinho mais de uma década no Senai, além de offset e outros departamentos, mas conta pra gente um pouquinho, porque até então você ali pediu emprego pro seu pai, depois de 4 anos, né, virou impressor, você já falou, acho que já deixou claro para todo mundo aqui o quanto o estudo fez falta para você e o quanto você reconheceu e depois foi estudar, mediante as oportunidades que você começou a ter ali, você foi sentindo essa necessidade para se especializar, para adquirir mais conhecimento, ter esse conhecimento generalista, né, de colorimetria, acabamento, entre outras, gestão, que você fez aí faculdade, entre outras coisas. Mas eu tenho certeza que, assim, você saiu de uma realidade de indústria, foi para o Senai, alunos, né? Você está formando novos alunos e até mesmo, dependendo do curso, ele está capacitando aqueles que já estão no mercado, né? Quais foram os desafios? Como é que foi essa dinâmica no início? E hoje, como é que é? Teve muita mudança, assim, até da sua forma de atuar, porque a gente vai sempre evoluindo, né? A gente vai aprendendo também. Por mais que sejamos professores aí, no seu caso, você é professor, tenho certeza que você está também aprendendo constantemente, né? Então, quais foram os desafios e como que foi isso aí para você, cara? Sair da indústria e ir para o ensino? Então, é uma coisa que quando eu fui para o Senai, eu fui muito tranquilo de si, assim, né? Porque eu falei, poxa, conheço o offset, trabalho tantos anos com offset e tal. E aí, quando eu estava, né, eu entrei, a gente começa como professor auxiliar, né? Tem o professor principal e aí a gente ajuda esse professor. Né? E aí, né, muito seguro, só que aí o que acontece? Aí eu comecei a ver a diferença entre você fazer, ir lá, responsabilidade sua, e você ensinar. Porque se você está fazendo e de repente não dá certo, você vai, tenta outra coisa e vai achando uma solução para o seu problema ali, vai estudando e vai se virando. Quando você ensina, você tem que ser muito, muito certeiro naquilo que você está falando. Não dá para ter, eu vou tentar fazer isso com os alunos, se não der certo, eu faço outra coisa. Não, você tem que ser muito assertivo. Então, esse foi o primeiro choque, né? Então, e fazer uma coisa, você ir lá fazer uma coisa. Agora, você ensinar outra pessoa a fazer é uma coisa totalmente diferente. Né? Aí, então, eu já percebi, eu falei, não, opa, peraí, eu preciso ensinar, não sou eu que vou fazer, né? E uma outra coisa, um desafio muito grande é você se fazer entender. Porque muitas vezes você está falando, você está explicando, na sua cabeça está muito claro aquilo. Né? Como eu falo, óbvio, né? Aquilo é óbvio para você, é muito claro, é muito simples. Mas a pessoa que não conhece, a primeira vez que está tendo contato com o equipamento, com uma ferramenta, um instrumento, para ele às vezes não é tão fácil, né? Não é tão compreensível o que você está falando. Né? Então, até hoje, eu sempre comento com meus alunos, olha, gente, se eu não estiver sendo claro, se vocês estiverem com dúvida, a gente para, respire, vamos de novo, né? Porque a gente tem que se fazer entender, né? A gente tem que se fazer entender. Senão, você vai falar, achar que fez um ótimo trabalho, que deu uma baita de uma aula, e no fim das contas ninguém sabe fazer, ninguém entendeu absolutamente nada do que você falou. E aí, quando você vai pôr em prática as coisas, quando você vai pôr os alunos para fazer, nada acontece, né? Fica com aquela cara de interrogação, um olha para o outro, você já começa a ver o murmurinho ali, que eles já estão tentando com o colega, ver se o colega entendeu, então aí você já vê que o negócio não fluiu, não foi legal. Então, assim, acho que a primeira coisa é essa, quando você faz, né, foi o meu primeiro choque, né? Eu achei, foi muito cheio de mim, bom, já sei, já faço, então é tranquilo, mas não é. Né? Quando você faz uma coisa, quando você ensina é outra, e não pode dar errado, né? Você tem que ser assertivo, então tem que preparar,
né? Testa primeiro, vê se legal, se dá certo, depois você vai e mostra para os alunos. E outra coisa é se fazer entender, né? Você tem que ser muito claro. Às vezes os alunos reclamam comigo que eu falo muito, né? Não, professor, você está falando muito rápido, eu não estou conseguindo acompanhar. Não, então calma, eu vou mais devagar e aí vocês fazem, eu deixo vocês copiarem, enfim, que seja o que for. E aí a gente vai se ajustando. Eu sempre peço feedback, não tem jeito. Eu falo para eles, olha, gente, se não tiver legal, me fala, porque a gente muda estratégia, muda o modo de ensinar, leva para oficina, sei lá, a gente vai dar algum jeito para que vocês entendam. Bacana. Você falou, Bruno, você falou um conceito básico de comunicação, né? A Exatamente. mensagem, aí você tem ali o emissor, o receptor, e muitas vezes o emissor, Isso. na cabeça dele, tá maravilhoso do que ele falou, mas a Isso comunicação mesmo. consiste no que o receptor está entendendo, né? É isso aí que você Exatamente, falou. Robert. Se o receptor não estiver entendendo para você está claro, a sua mensagem não está clara, simples assim. E você sabe, o Robert, foi um desafio muito grande na pandemia, porque na pandemia, aluno não liga a câmera, né? Eles não ligam a pessoa. Se você falar que não precisa ligar, não liga, e se eles falar que liga, eles falam que não tem câmera, que não funciona, que não está dando certo, né? Enfim, aí eu, né, meio que assim, na época eu abandonei a ligar a câmera, e é muito ruim, porque você não consegue, né, nessa comunicação, enxergar o rostinho dos alunos, né? Quando eu estou falando, né, pela sua expressão, a gente já começa a deduzir, meu, esse cara não está entendendo nada do que eu estou falando, é melhor eu começar de novo, melhor tentar fazer de outro jeito, que não vai dar certo. Sim. E outra coisa, o Robson vai poder corroborar, né? Eu nunca dei aula, professor, né? O Robson foi professor da Fundação Bradesco, certo, Robson? Isso. E a pirâmide de conhecimento, né, Bruno? Lá no topo, justamente você ensinar. Porque a partir do momento que você ensina, você tem o comprometimento de passar informações, obviamente, adequadas, e uma mensagem que seja para os receptores ali, que seja de fácil entendimento para eles entenderem também. E isso faz com que você estude. Você busque informação, você busque melhorar a dinâmica da sua aula, então faz você estudar. Logo, quando você ensina, você aprende pra caramba, né? Muito mais do que você só ouvir, do que só ler, do que ver imagem, que seja, cada um dos seus percentuais de absorção ali. Mas o ensinar, ele tá no topo da pirâmide de conhecimento, porque você falou, você foi se adequando, você foi entendendo, é isso aí, através de estudo, através de você buscar cada vez melhor. O Robson deu aula, acho que é bem isso, né, Robson? É bem isso. Cara, você se cobra, você é cobrado, obviamente, mas você se cobra, porque você tem que fazer o melhor possível. E assim, o aluno, ele está na tua mão. A responsabilidade da aula, ela é muito grande. Tanto, Bruno, eu não sei se você já reparou, eu nunca chamo vocês pelo nome. Eu chamo, e aí, professor? Eu não chamo pelo nome, porque, cara, é uma questão de respeito que eu sempre mantive. Não é uma barreira, não é um bloqueio, é um respeito. Eu encontro com vocês na rua, na feira, na escola. E aí, professor, beleza? Cara, é uma responsabilidade gigante. Aproveitando que você falou aí da pandemia, eu queria que você falasse, Bruno, como que é quando você encontra os caras no mercado? Porque essa sensação, ela foi fantástica para mim. Eu quero que você conte a tua. Como que é você encontrar o cara lá no mercado, andando, trabalhando, fazendo as coisas, e o cara que passou pela tua mão? Olha, Robson, você tocou num ponto muito, muito legal, né? A primeira parte, quando você fala que chama por professor, quando a gente escuta, né? Se você dá, como você comentou, dá aula na Fundação Bradesco, é muito gostoso a gente ouvir a pessoa te chamando de professor, porque a gente sente o respeito e sente o carinho, né, do aluno. Então, é muito gostoso ser chamado de professor, né? Eu, particularmente, prefiro até do que do meu nome, né? A gente sente esse carinho, a gente sente esse respeito. E com relação à questão do mercado, hoje foi muito engraçado, eu tive uma experiência fantástica hoje. Eu visitei a Gráfica Havaí junto com os alunos, né? Um evento da Conin Bauer, puxa, encontrei duas pessoas, né? Um foi aluno nosso lá na escola, né? O Leandro, que está na Conin Bauer, e eu encontrei um colega de curso técnico, né? Que estudou comigo, né? Hoje ele está na Agfa. Cara, não tem. A gente para quando eu vi, por exemplo, o Leandro, a hora que eu vi ele, eu não parei de ouvir o que estava
né, o Douglas explicando, porque eu queria ir lá conversar com o Leandro, né? Puxa, a felicidade é imensa, porque o sucesso deles é onde a gente vê que nosso trabalho foi bem feito, né? Não tem explicação. Quando você vê alunos, por mais que sigam em outras áreas, né? Você sabe que em algum momento você falou alguma coisa para aquela pessoa que tocou ela, que motivou ela a fazer alguma coisa, porque a gente não é só ali a parte técnica, né? A gente não está ali só para explicar a parte técnica. A gente ouve muito o aluno, a gente tenta se colocar no lugar dele, né? Hoje eu trabalho mais com, né, com aprendizagem, então são mais jovens, né? E jovem hoje é cheio de dúvidas, eles não sabem muito bem o que vão querer profissionalmente, realmente, eles não estão realmente decididos ao que eles querem. É as cobranças em família, né? Porque existe o lado, né? Muitas vezes são alunos que vêm, por exemplo, de uma comunidade carente, então é o medo de se envolver com coisas erradas. Então, na cabeça deles são cheios de cobranças, né? Relacionamentos amorosos também. Então, muitas vezes você conversa com o aluno, não é que ele não está desatento à sua aula, simplesmente ele está com um problema, terminou um namoro, por exemplo, e não está legal naquele momento, né? Então, a gente tem que respeitar isso. Mas o sucesso deles é muito bacana. Tem ex-alunos hoje, né? Graças às redes sociais, a gente vê, poxa, tem aluno estudando medicina, tem aluno já formado dentista, tem aluno, pô, na área gráfica, então, para a gente é fantástico, não tem o que falar, né? É uma emoção muito grande. E a gente vê aonde está indo o nosso trabalho, e fala, poxa vida, né? Olha onde esse cara está chegando. Lógico, é todo o mérito dele, né? Da pessoa. Mas a gente sabe que a gente tem um dedo ali, né? A gente tem alguma coisa que a gente É, colocou ali, que a gente falou, que, enfim, fez uma diferença na vida dele. O Bruno, todos os profissionais tiveram professores na sua vida. Exatamente. Então, Exatamente, não tem Robert. como. Todos, absolutamente todos. E com certeza todos, de uma forma ou de outra, ajudaram. É, Seja. e a gente Pode falar. sempre tem, né, Robert? A gente sempre tem aquele É, professor que a gente lembra, né? Pô, esse exato. professor me falou tal coisa, né? Então, você sempre, alguma coisa que acontece na sua vida, você remete a algum professor, né? Bom, pelo menos eu lembro de vários. Também, também. É isso aí. Eu ia falar, seja de forma direta, faz um curso de especialização, que serve ali de um baita impulso para pegar uma promoção, um salário melhor, que seja para levar conhecimento e aplicar na empresa, ou mesmo que seja ali de um curso de capacitação, mas ele saia da área, mas eu tenho certeza que leva alguns aprendizados com ele para a vida. Então, todos os profissionais têm professores. E falando em profissionais, Bruno, você tem ideia um pouquinho mais de uma década, quantos profissionais você colaborou para estar formando aí para o mercado? Você tem mais ou menos uma Cara, estimativa disso? não tem, assim, ideia, mas a gente dá para ter uma noção, assim, todo semestre tem alguém se formando, né? Então, todo semestre você pensa que tem uma turma que está saindo na escola com certificado, né? Então, pensando numa turma aí de 20, 30 alunos, talvez até mais. Então, 50 por sempre ano. dá para fazer uma continha. Mas olha, Robert, tem uma coisa muito interessante, que eu falava isso em casa, eu, né, até queria deixar aqui para vocês. Quando eu comecei na gráfica, né, eu até comentei que em 4 anos, né, estava como impressor e tal. Eu tive uma ajuda de um rapaz e eu nunca mais tive contato com ele, o impressor, o Maurício. Era um mineiro, rapaz, o cara muito gente boa, um excelente profissional. Cara, e ele me deu muita oportunidade para aprender. Cara, ele me ensinou muito, muito, muito. Ele, né, então ele me ensinou a fazer o primeiro acerto na máquina, né? Então começar a acertar registro, começar a acertar cor, equilibrar água e tinta, né? Então assim, é um cara que me dava autonomia, me dava chance, pô, puxava a orelha quando tinha que puxar, mas um cara, meu, extraordinário, um cara muito bacana. Eu não tive mais contato com ele, infelizmente, não sei por onde antes, quem sabe ele assiste o printcast, aí eu consigo entrar em contato com ele, né? E aí, cara, o que eu pensei? Eu falei, meu, eu vou fazer com um cara, eu preciso pegar uma pessoa, um ajudante, quando for impressor, e fazer o que o Maurício fez comigo. Pegar um cara do zero, que não sabia nada, que eu entrei em gráfico, né? 16 anos, não tinha experiência nenhuma, e formar esse cara do começo ao fim, até esse cara se tornar um bom impressor, né? Então eu tinha isso comigo, eu comentava isso em casa com a minha mãe, né? Comentava isso em casa com o meu pai. E aí as coisas foram dando e eu nunca tive essa oportunidade, né? Para não falar, eu até conheci um rapaz, foi um ajudante da última gráfica por onde eu passei,
Mas ele já tinha uma certa experiência. Ele era muito cru ainda e tal, mas ele já tinha uma certa experiência. Eu consegui passar bastante coisa para ele, mas ainda não era o que eu queria. Não era aquele cara que eu queria do zero e transformar ele num excelente profissional. E aí, quando eu entrei no Senai, aí um dia me deu esse estralo. Eu falei, poxa, eu sempre quis pegar um cara e fazer isso, transformar esse cara do zero. Hoje eu consigo fazer com uma turma inteira. Eu pego um cara que não sabe nada de gráfica, que nunca passou na porta de uma gráfica, e eu levo esse cara até o último termo, por exemplo, que nem na aprendizagem, eu dou aula no segundo termo, no terceiro termo, no quarto termo. Então, assim, se esse cara quiser, eu ensino ele, eu passo muita coisa para ele. Por mais que seja um curso de auxiliar, né? Enfim, mas, cara, dá para pegar. Então, hoje eu faço isso, né? Durante esses mais de uma década, eu fiz isso com muita gente, com muita gente. Então, isso para mim tem um valor muito grande. Eu tenho isso comigo, né? Não foi uma pessoa só, hoje eu faço com várias pessoas. E há mais de uma década. Só voltando ao Maurício, lembra sobre o nome dele? Não sei, eu não lembro no sobrenome dele, Qualquer por isso que eu não Maurício aí consigo. Que gráfica que era, Bruno? Então. Pode falar eu o nome da conheço. gráfica, Bruno? Na época era Zenaprint, mas ela fechou. Na época ela era a gráfica que era da Brastemp, né? Ela foi terceirizada, né? E aí o meu pai trabalhava nessa gráfica da Brastemp e foi junto, né? Quando a gráfica foi vendida, meu pai foi junto. E eu acabei conhecendo esse Maurício lá, né? Nessa gráfica. E aí ele saiu, tanto é que a oportunidade quando surgiu para ser impressor foi devido a ele. Ele recebeu uma proposta, né? Ele aceitou a proposta, saiu e eu assumi o lugar dele, né? Nessa empresa. Então, além dele me ensinar, eu ainda peguei ainda a oportunidade de crescimento quando ele saiu. Então, eu sou muito grato a ele. Eu não tive mais contato com ele, infelizmente. Isso foi na década de 90, né? Finalzinho aí da década de 90, por volta de 98, por aí, 99. E aí eu nunca mais tive contato, né? Não lembro o sobrenome dele, mas se eu puder, olha, eu agradeço muito a ele. Foi ele que, né, foi o primeiro ali, né, de muitos que me ensinaram muita coisa nessa trajetória. Pô, de Não, repente a gente... Não, você só ia falar que não de uma forma institucional, mas foi seu professor, literalmente, né? Todos nós temos professores, né? Ele colaborou muito com a sua formação e você colabora com a formação de muitos, né? Sem dúvida, sem dúvida. No mês passado a gente teve episódio com o pessoal de compras e a Viviane falou isso do Robert. Ela falou, o Robert é meu professor, me ensinou um monte de coisa. E isso é legal, mesmo que você não esteja numa escola, cara, você ter a oportunidade de ensinar as pessoas, fantástica. E o pessoal aí, comunidade do Printcast, se alguém conhecer o Maurício, ajuda a gente a achar esse cara aí, pô. Vamos Com lá. certeza. Vamos me ajudar aí, gente. Vamos ajudar esse rapaz aí. Vamos encontrar o Maurício aí. Ô, Brunão, indo aí pros finais, pro finalmente. Cara, deixa para nós aí umas dicas. Normalmente a gente pede dica para quem tá, para passar dica para quem tá ingressando na área de trabalho e tal. Obviamente que tem essa característica, mas pensando nos alunos, né? Pensando nos alunos que estão entrando, que estão querendo se especializar, que estão querendo ali se capacitar, já está no mercado, é o que você falou, pô, vou lá fazer o curso técnico vai me ensinar, já opero uma máquina, já sei tudo. Foi completamente assim, né? Você foi com a mente aberta, apesar de você ter esse pensamento, você foi com a mente aberta para aprender, aprendeu coisa pra caramba, né? E seguramente tem muitos profissionais que, se fizer curso técnico, vai se capacitar cada vez mais, né? Entre outros cursos ali que vão agregar ali. Quais são essas dicas para a galera, né, que está querendo estudar, está querendo não só ingressar na área de trabalho, no caso de uma aprendizagem, né, galera mais teens aí, mas até mesmo está se capacitando já na área que está atuando, né? Sim, olha, o que eu falo é assim, ó, não importa o que você queira estudar, vai estudar, né? Faça um curso, seja presencial, seja online, né? Seja uma instituição, seja, sei lá, num curso que você viu no YouTube, enfim, vai estudar, porque até como foi dito pelo Robson, né? A gente vai usar, né? Uma hora a gente vai usar, né? Então esse é o primeiro passo, você querer estudar, isso é muito importante. Uma dica que eu dou é a questão da concentração. Hoje a gente tem muita coisa que tira nosso foco, que tira a nossa concentração, né? Principalmente a gente pensar em invadir cara já o smartphone, né? A gente é muito dinâmico, a gente quer fazer várias coisas ao mesmo tempo,
Só que tem hora, quando você está realmente querendo aprender, a gente tem que desligar do mundo, sabe? Desliga. Eu sei que às vezes é difícil, né? A gente tem os compromissos, mas desliga, sabe? Desliga. Não, vou focar aqui, não vou atender rede social, não vou atender ninguém me chamando. Eu preciso focar para aprender isso aqui. Isso é um primeiro passo. Porque um pouquinho que a gente desvia a atenção, a gente pode estar perdendo um conteúdo ali que foi, puxa, super importante. E a segunda dica que eu dou é explorem o seu professor. Explore, não tenha medo de perguntar, não tenha medo de participar da aula, não tenha medo do que os seus colegas vão achar das suas perguntas, né? Ter receio de perguntar. O professor, o Robson, acredito que vai colaborar até com a minha opinião. O cara, quando é professor, bicho, ele tem vontade de falar. Ele tem vontade de passar o que ele sabe, ele tem vontade de explicar tudo que ele quer, tudo que ele sabe. E se o aluno começa a perguntar, começa a se envolver na história do professor, naquele conteúdo, cara, você pode ter certeza que, assim, era um conteúdo X, o cara vai te passar X, Y, Z e mais alguma coisa, cara. Ele vai muito mais além. Ele se motiva com a motivação dos alunos. Você pega uma turma, cara, que ninguém pergunta nada, o pessoal não está ali, sabe, na mesma vibe que você vê que a galera está se distraindo com outras coisas, você vai dar sua aula, você vai tentar puxar ele de alguma maneira, chamar a atenção dessas pessoas de alguma maneira, né? Até fazer um break na aula. Mas, cara, quando tem a galera que pergunta, quando tem a galera que participa, que tá afim, que você começa a ver um perguntando daqui, o outro perguntando de lá, cara, vocês não sabem como isso motiva o professor. Então, assim, quem ganha? Os alunos. O cara, eu já falo, o professor, ele gosta de falar. Ele tá ali, ele quer mostrar tudo que ele sabe. E ele quer ensinar o que ele sabe, né? Então, se você for atrás, se você cutucar esse professor para falar, para expor o que ele sabe, para te explicar, cara, tenho certeza que, você vai longe, você vai longe, você vai pagar por um curso X e vai receber o X, Y, Z. Cara, que legal ouvir isso, Bruno. Cara, que bacana. Nós estamos abrindo um mês do aprendizado, já ouvindo isso. Cara, é uma coisa de ouro. E algumas pessoas, para quem a gente fala, elas acham estranho isso, mas ouvir de quem está lá dando aula direto, ô, seus cabeçudo, é para perguntar, cara. Pergunta, pergunta. Os caras ficam acanhados. Não pode, não pode, não pode. Né? Às vezes fica preocupado, mas se eu perguntar isso, será que alguém vai tirar sarro de mim? Né? Será que minha pergunta é conivente? Né? Será que ela é relevante? Não, toda pergunta é relevante. Né? Dali a gente já puxa um outro gancho, enfim. Não tem essa. Tem que perguntar, tem que puxar, e é o que eu falei. Você motiva o professor. Se motivar um professor, você vai ver a aula que esse cara vai dar. E outra, muitas vezes a dúvida de uma pessoa é a dúvida de muitos, né? Vai todos. Puxa, sem dúvida, Robert. Se acanharem em perguntar ali. Cara, tu falou ali de estudar, mais estude, né? A gente já falou aqui que eu não lembro de onde que eu ouvi isso, mas enfim, que o conhecimento está disperso na sociedade. E está disperso em vários meios de tecnologia também. Spotify, você consegue ouvir um podcast, no YouTube, você consegue ver algum conteúdo ali que agregue, tem o TED, entre outras coisas ali. Livros, né? Não é nem tecnologia em si, você está falando de artes gráficas, papel, livro. Eu gosto muito de ler livro, particularmente. Eu não gosto de ler em computador, eu gosto de livros. Enfim, né? Tem várias maneiras de se aprender. E quando tem a interação que você comentou, é bom para todo mundo, né? Que você falou, motiva o professor e você acaba conectando alguns pontos, vai entrando em outros assuntos e com certeza agrega muito na mensagem que você está passando. Isso mesmo, Robert, perfeito. É exatamente isso, exatamente isso. Hoje a gente tem, né? Não tem mais essa, poxa, mas é caro, é isso, é aquilo. Você tem várias formas, né, de buscar um conhecimento. Eu falo, não importa o que seja, né? Vou fazer um curso que não tem nada a ver com a minha área, faz. Se for do seu interesse, faça. Né? Você pode, de repente, adaptar para o que você faz. Né? Então, hoje, busque conhecimento, tenha interesse. Não dá para ficar esperando as coisas caírem no céu, né? Enfim. Não. E outra, você falou que é caro, hoje tem muita coisa gratuita na internet, cara. Tem muita coisa boa, coisa de qualidade, coisa muito bacana, né? Não tem essa de não, mas se não for pago não é bom, não, muito pelo contrário. Não. Tem muita coisa boa, cara, tem muita...
Obviamente tem coisas pagas, naturalmente, né? Mas até mesmo muitas dessas pessoas aí que têm cursos pagos, eles dão conhecimento, eles dão cursos gratuitos, dão informações gratuitas, que é uma forma de atrair as pessoas, uma forma de reter as pessoas aí na página dele, ou no, enfim, o entorno dele, até para depois estar vendendo, estar valorizando o curso dele. Então, hoje tem muita coisa gratuita na internet, só você selecionar bem quem são as pessoas que você quer acompanhar e estudar. É o que tem de sobra aí. E fora o network, né, Bruno? Você falou do aluno aí que te conhece, puta network, né, cara? Tá na grade, não, tá nem te mandando fala, nem fala. professor, me ajuda aqui, aquilo lá que você me falou, tal, tá acontecendo, que pode ser, o network também é um baita aprendizado. Não, vixe, nem fala, né? E vocês, como fornecedor da gente, a dúvida que a gente tem, uma coisa que aparece para a gente, pô, primeira coisa, a gente, né, já vê o nome de vocês na cabeça, né? Pô, não, vou falar com o Robert, deixa eu tirar essa dúvida de verniz aqui com ele, vamos ver o que faz aqui, enfim, né? Então, esse network também é sensacional, né? Mantenha o network, é super importante. Mantenha contato, né? E assim, e é legal isso, né? Porque, poxa, você tem um cara ali que é parceiro. Qualquer dia, por exemplo, vem um aluno e me pergunta, professor, como é que funciona tal coisa, né? Poxa, eu queria saber mais sobre isso aqui. Eu falo, não, pera aí só um minutinho que eu vou me dar uns minutinhos que eu já falo com você. Pô, e aí é aquela história, o network, você já conversa com um, conversa com outro, poxa, ó, tô com uma dúvida disso, daquilo, e rapidinho você tem as informações na mão, porque a gente se ajuda, né? Esse network é fantástico, e é muito dinâmico, né? Hoje isso é muito dinâmico. Isso é ótimo. Tem uma passagem interessante num dos julgamentos do Pini. Eu estava conversando, estava do lado do professor Jairo. A gente estava lá jogando peça e ligou um cara que trabalhou comigo na BTG em 2005, foi meu estagiário, e ele estava voltando para o mercado. Ele estava com umas dúvidas, umas situações, e eu falando com ele. Aí terminou a ligação, eu comentei com o Jairo. Eu falei, ele está com problema de tal coisa, né, Jairão? Aí, o Jairo mano, o Jairo é o Zé Simpatia em pessoa, cara. Ele deu uma risadinha. A risadinha dele, ele já... É. Fala pra ele vir aqui falar comigo. Você tá brincando. Ele, não, fala pra ele vir um dia aqui, na hora do café, na hora do almoço, a gente bate um papo. Cara, eu falei, velho, liguei pra esse cara depois, eu falei, bicho, você não sabe. O Jairo estava do meu lado e falou pra você passar na escola. Vai lá, bate um papo com ele. Cara, caiu do céu. Quer dizer, não é que caiu do céu, é um network. Se a gente não tá lá, não rola isso. Não rola, exatamente, não rola. Você hoje sozinho não faz nada. Foi providencial aquilo. Né? Hoje sozinho você não faz nada. Não, esse network é fantástico. É fantástico, né? Igual você falou, ele, o Jairo é sensacional, né? Ele dá aquela risadinha dele, né? Ele já tá tudo bolando plano na cabeça dele, já sabe tudo que ele tem que falar pro cara. Ele dá uma risadinha. Eu gosto muito do Jairo, cara, é muito gente boa. Vou entregar um pouco de dados aqui. O Jairo foi um dos meus professores no primeiro curso que eu fiz no Senai, que foi de aprendizagem, cara. 97. Ele foi um dos meus professores. O Evandrão também foi um dos meus professores, e por aí vai. Brunão, valeu demais, cara. Obrigado aí por compartilhar um pouquinho a sua trajetória, um pouquinho dessa dinâmica, né? Com os alunos, como que é aí no dia a dia, a questão de desafios, a questão da responsabilidade, de estar passando uma informação adequada para aquelas pessoas que você está, de forma direta, colaborando ali para a formação e capacitação, enfim. Gostei demais, acho que teremos muito bem esse mês aqui de formação profissional. Temos outros bate-papos aí adiante para estar conversando com a galera, mas kickoff foi bom, né, Robson? Começamos muito bem. Bom demais, cara. Muito bom mesmo. E, ó, eu vou colocar aqui, pessoal, na descrição do vídeo, a gente já vai colocar o Caminho das Pedras de cursos do SEI, né? Aqueles cursos que são gratuitos. Aquilo que estiver rolando durante esse mês agora de abril, se possível, coisas de maio, a gente já vai colocar aqui embaixo na descrição, para vocês aproveitarem, né? Às vezes as pessoas falam, eu não sei, eu queria ir lá, mas eu não sei como que é. Não, peraí. Aqui está o Caminho das Pedras. E, Robson, a gente conseguindo aí a tempo formar, a gente coloca nas nossas redes sociais enfim, a divulgação dos cursos ali nas nossas redes sociais. E a gente não combinou, mas aproveitar que você falou dos cursos, a Top Coach tem uma newsletter mensal. Então, essa de abril
vai estar lá os cursos do Senai também na newsletter da Top Coach. Então, quem estiver recebendo as newsletters da Top Coach vai estar lá os cursos pertinentes a abril, né? De se inscrever e tal, enfim. E aí vai ter depois de maio, depois de junho, por aí vai. Então, é uma forma do nosso patrocinador aí estar colaborando aí para as pessoas cada vez mais, né? Tá buscando o estudo, tá buscando se capacitar. É isso. Muito bom. Robson, Brunão agora tá o quê? Carimbado na comunidade do Printcast. Recebeu nosso cartão aí da comunidade, seja muito bem-vindo. Essa comunidade Legal. cada vez mais cresce com profissionais aí capacitados. E esse é um dos nossos propósitos, né? Um deles, obviamente, é compartilhar conteúdo de valor para todos, né? E, obviamente, também gerar esse network entre todos que estão aqui participando, acompanhando, de alguma maneira interagindo conosco. Então, vai ter o contato do Bruno aí, certo, Rob? Na descrição, ali uma rede social. Precisa entrar em contato com o professor ali, certeza que ele vai responder, certo, Brunão? Não, com certeza, com certeza. Pode entrar em contato, a gente responde. Eu falo, como o Jairo disse, eu falo também. Procura a gente lá no café, no almoço, a gente pode bater um papo sem problema nenhum. Se tiver com alguma dúvida que a gente puder ajudar, a gente está de portas abertas, a escola está de portas abertas para receber todo mundo. E eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Eu não tenho tanto contato com o Robson, já fizemos curso junto G7. Né? G7, isso, já fizemos um curso juntos, mas, né, o Robert tem um pouco mais de contato, até por causa do verniz, enfim, né? Mas eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, é muito bacana. Às vezes eu não consigo acompanhar na quinta-feira, mas depois eu busco e vou assistir um pouquinho os episódios de vocês. Eu gosto bastante. E, gente, parabéns pelo canal de vocês, parabéns pela iniciativa, é muito bacana. Eu, particularmente, gosto muito de vocês. Que bom, professor. É recíproco. É isso Obrigado. aí. É o que eu ia falar. Só é possível por você estar aqui com a gente e todos os demais que participaram e que ainda participarão conosco. Senão, a gente não conseguiria fazer nada. Brunão, obrigado, cara. Valeu mesmo aí, galera. Semana que vem, mais um papo aí com o Alexandre Maltês, também compartilhando um pouquinho a trajetória dele, falando um pouquinho também da dinâmica do dia a dia no Senai aí, na formação da galera. Valeu, pessoal. Obrigado por mais um episódio aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.